E com a atualização dos casos da varíola dos macacos desta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, o Brasil passou de 10 mil pessoas infectadas com o vírus, quase 6 meses após o primeiro caso. Vinícius Serra já está aqui comigo. Vinícius, uma ótima noite para você. Vinícius, esse é um número muito expressivo. É sim, Sula, sem dúvida nenhuma. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Para a gente ser mais preciso, são 10.007 casos registrados aqui no Brasil e outros quase 4.000 casos suspeitos. Se a gente fizer uma comparação com o mês anterior, foram quase 1.000 casos a mais em relação ao mês de outubro. E se pegar o ano anterior, o mês de setembro, um comparativo entre setembro e outubro, tinha havido um aumento de 2.000 casos. E agora, de outubro para novembro, mais ou menos 1.000 casos. E, por enquanto, foram confirmados 13 óbitos, sendo um no Maranhão, um no Mato Grosso, 3 em São Paulo, 3 em Minas Gerais e 5 no Rio de Janeiro. A gente tem uma grande questão envolvendo esse número de casos, que é o destaque para a área do Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Em São Paulo é o estado que mais concentra casos confirmados da doença, com 4.160. No Rio de Janeiro também, 1.268. Os únicos estados acima de 600 casos confirmados. Então, realmente é um número que chama a atenção. É importante a gente ressaltar que no mês passado, o Ministério da Saúde ampliou a testagem de varíola em alguns locais aqui no Brasil, aumentando para 31 laboratórios de referência. Antes, normalmente, eram 15 laboratórios que faziam esse tipo de testagem para fazer um controle maior dos casos da doença aqui no Brasil. O teste ele é feito para poder coletar esse material. Qualquer pessoa que tenha o sintoma da doença precisa ser encaminhado para esses locais para poder fazer esse tipo de teste. E para quem testou positivo, a conduta é recomendada a manutenção, né, ficar em isolamento até o aparecimento daquelas crostas, né? Porque primeiro aparecem os outros sintomas, como febre, e depois esses sintomas acabam aparecendo. A doença ela já atingiu no ano 81.107 casos no mundo inteiro, isso em 110 países, com 55 mortes, Sula. Como a gente vive de uma epidemia muito recente, né, uma pandemia muito recente, que é da Covid-19, os números estão os cientistas, né, estão muito atentos a possíveis novas pandemias e por isso preocupados com esses casos, apesar do número grande de confirmações, ainda está bem controlado aqui no Brasil, mas é importante tomar todos os cuidados, Sula. Exatamente, Vinícius, super importante tomar todos os cuidados, conforme você disse, para a gente evitar, né, Vinícius, que esse número aumente aí, igual a gente teve com a Covid-19. Vinícius, muito obrigada pelas informações, daqui a pouco a gente volta a se falar.